Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Nós estamos já há algum tempo, alguns domingos, ministrando a palavra acerca do Sermão do Monte. E apesar de eu ter ficado fora um período, quando eu cheguei eu me inteirei sobre que o pastor Clefson estava ministrando. Fui no site da comunidade ler as mensagens. Sugiro que você faça isso também. É bom saber o que Deus está falando, acompanhar os ensinamentos, para a gente não perder, o sentido aonde Deus quer nos conduzir. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. O Sermão do Monte, para quem de repente está nos visitando, ele compreende os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. E nós estamos entrando no capítulo 7, que é justamente o capítulo final. O pastor Clefson falou sobre a questão do mau hábito de julgarmos uns aos outros. Depois ele falou sobre a regra áurea que o pessoal fala, de ouro, de que está lá dada por Jesus, dizendo que a gente deve fazer às pessoas aquilo que nós esperamos que elas façam a gente. E hoje então a gente vai falar sobre os dois caminhos. 13 e 14, diz o seguinte o versículo: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Eu quero ler de novo esse versículo. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil conduzem para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. A gente chegou então ao capítulo 7 do Sermão do Monte, e a partir daqui Jesus vai exigir das pessoas que vinham acompanhando essa mensagem dele uma atitude, um posicionamento. Vai não pedir, mas exigir que eles passem a partir de então a obedecer seus ensinos. É como se agora Jesus chegasse e falasse para eles o seguinte: olha, vocês já ouviram tudo que vocês precisavam ouvir da minha parte, como um ensino completo para a vida, para que vocês aprendam a viver no meu reino. Mas eu quero saber o que é que vocês vão fazer agora, a partir desse momento, com tudo que eu deixei para vocês, com tudo que eu vim compartilhando com vocês. Que respostas vocês vão me dar? Eu quero saber quais são os passos que vocês querem dar daqui para frente, a partir de toda a informação, de todo o ensinamento que eu trouxe para vocês. Então, a partir desse ponto, Jesus faz essa exigência e, de uma certa forma, fica claro, porque ele é muito específico nas palavras que ele usa, que não dá para ficar em cima do muro, que não dá para ficar no meio do caminho, que não dá para a gente ficar levando a vida de qualquer jeito, ou tentando viver a meio termo. Jesus diz que dessa forma não é possível. Ou a gente entende que a gente está com Jesus ou sem Jesus. Ou nós estamos obedecendo a Jesus ou nós estamos desobedecendo a Ele. Ou nós estamos nos unindo àquilo que Jesus está fazendo, ou então nós estamos atrapalhando esse trabalho dele. Ou ajuntamos com Jesus, ou espalhamos. Interessante, porque a maioria das pessoas, elas, de alguma forma, elas desejam os benefícios que Jesus oferece ao longo dos ensinamentos dele, as promessas. Como, por exemplo, as pessoas querem o perdão, elas querem a alegria, aquela alegria profunda, verdadeira. Elas querem uma paz que seja capaz de suplantar qualquer dificuldade. Elas querem relacionamentos verdadeiros. Elas querem segurança total nas suas vidas. Elas querem a vida eterna. Mas Jesus nunca omitiu que esses benefícios
nunca escondeu isso de ninguém. Acompanha as pessoas que querem andar com Ele. As pessoas que querem entrar por essa porta estreita e trilhar esse caminho difícil. Então Jesus deixa claro, nesses poucos versículos, que a gente precisa tomar a decisão mais importante da vida da gente. Que chega um momento que a gente precisa encarar Jesus de frente, parar de justificar as nossas vidas diante dele e dizer o seguinte: Senhor, eu quero me aliançar com você, ou não. É a decisão mais importante que toda pessoa pode tomar na vida. Escolher se ela vai andar ou não com Jesus, se ela vai passar por essa porta estreita e caminhar nesse lugar difícil, ou se ela vai continuar andando no caminho largo, fácil. Pois bem, Mateus 7, 13 a 14 traz alguns ensinamentos, e o primeiro dele, tem aí algumas anotações no seu boletim, é que Jesus nos ensina que a escolha, na verdade, é uma só, que é entrar pela porta estreita e viver no caminho difícil, ou entrar pela larga e ficar no caminho tranquilo. Observe que Jesus começa ali no versículo 13, ele diz assim, dizendo de forma muito clara: entrem pela porta estreita. E aí ele então passa a explicar o motivo. E por que Jesus fala de forma clara, contundente? Ele é objetivo. Ele já estava há um bom tempo ensinando ali os discípulos. Então ele chega e diz: olha, vocês têm que tomar essa decisão, vocês precisam, porque naturalmente, por tendência, vocês e a maioria das pessoas caminham pelo caminho largo, vivem por essa porta que não é estreita. Sabe por quê? Porque a gente nasceu, diz a Bíblia, em pecado. A gente não escolhe apenas, a gente não peca porque não tem outra saída. Aliás, porque nós só temos essa, não vou dizer saída, mas essa atitude. É uma coisa que nasce com a gente. Em algum momento, isso só vai apenas se expressar. É algo que eu não tenho como fugir. Eu posso ter controle sobre algumas áreas da minha vida, mas vai chegar um tempo na minha vida que eu vou pecar, que eu vou fazer coisas que não me agradam, que eu vou fazer coisas que vão machucar outras pessoas. Então, todos nascemos pecadores afastados de Deus. Paulo diz isso em Romanos 3, 23. E poucos querem abrir mão de mudar de vida, de sair desse caminho fácil. A maioria quer continuar perdido em relação ao que Jesus diz. A maioria quer permanecer em cima do muro, como se a posição de ficar em cima do muro, a gente já disse isso, fosse uma posição neutra. Alguém disse, não sei quem disse, eu já li, já ouvi, vou repetir, que esse lugar em cima do muro também é do inimigo. Então, se você está em cima do muro, você está numa zona onde o inimigo tem controle. Então, quem não quer decidir e quer ficar nessa condição, está se omitindo de tomar uma decisão. E a omissão para Jesus é você reforçar que você quer ficar no caminho fácil. Então, queridos, não tem escape. Às vezes nós gostaríamos de oferecer às pessoas uma alternativa mais tranquila, mas Jesus não nos dá essa possibilidade. Não existe isso. Ele foi claro. É necessário tomar uma decisão, e essa decisão ela é específica, e essa decisão é entrar pela porta estreita, e Jesus não quer que eu e você tenhamos dúvidas sobre isso. Talvez pareça uma coisa arrogante. O pastor Jimmy falou que alguém perguntou para ele: vocês pensam, vocês cristãos, que vocês têm a verdade, são dono da verdade? Nós apenas cremos em Jesus, em tudo que Jesus disse, e Jesus disse que Ele era a verdade. Ele também disse que Ele era o caminho. Então, nós, se cremos em Jesus, andamos com Jesus, aprendemos Sua palavra, nos permitimos transformar por Ele, nós estamos andando do lado correto da pessoa certa, que tem a verdade, e a gente tenta dizer isso com toda a humildade do mundo.
Mas como isso é um absoluto, dizer que você tem a verdade e que Jesus é a única verdade, isso de alguma forma soa mal e arrogante para as pessoas. Mas a intenção nunca foi essa. Jesus pede um posicionamento e fala com a gente usando um tom, que é um tom de imperativo, e, na verdade, porque ele tem esse direito. Nós precisamos lembrar que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus era Deus, sempre foi, sempre será Deus. Só que ali naquele tempo, naquela ocasião, ele estava numa condição humana, mas ele não tinha deixado de ser Deus. Jesus era o Criador, é o Criador de todas as coisas, inclusive ele nos criou. E por conta disso, por causa dessas prerrogativas dele, ele pode chegar e dizer para alguém, com muito amor, porque eu não vejo arrogância nas palavras de Jesus, e dizer isso: entrem pela porta estreita. E Jesus não ia hesitar, não ia ficar com dúvida de dizer isso em algum momento para as pessoas que estavam ouvindo, porque ele sabia que a porta larga, o caminho fácil, conduz as pessoas ao inferno. Na porta larga não existe esperança para a eternidade. Na porta larga ou no caminho fácil não existe como alguém viver e agradar a Deus. É por isso que Jesus é enfático e usa da autoridade, mas ao mesmo tempo com amor, e diz: entrem por essa porta que é estreita. E Paulo, no capítulo 1 do livro de Colossenses, no versículo 21 e 22, se você quiser abrir Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22, ele registra algo interessante. Ele diz o seguinte, para mim e para você: antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Ou seja, Jesus, através da sua obra, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, ele devolveu a gente a possibilidade de manter um relacionamento com Deus, uma amizade com Deus, uma intimidade com o Pai. Ele, além de ser Deus e Criador, Jesus é o nosso Redentor. Ele pagou com seu sangue pela minha vida e pela sua vida. Por isso que ele tem direito de falar de forma direta, objetiva e imperativa com a gente. Nós não tínhamos essa condição. Como eu falei, nós nascemos no pecado. E nós íamos morrer pecadores e morrer longe do Senhor se não fosse o amor de Cristo, se não fosse o amor do Pai, a determinação de Jesus. Então, ele devolve a mim e a você a possibilidade da escolha. De que porta nós vamos? Em que porta nós vamos entrar? Que caminho nós vamos seguir? Você tem essa possibilidade. Lembra que em João, Jesus disse assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Interessante, porque a gente poderia ficar aqui querendo interpretar muito essa porta estreita, mas Jesus já trouxe a interpretação para ela. A gente leu Mateus e agora eu acabei de ler João. Isso é um princípio da hermenêutica bíblica. A Bíblia explica ela própria. Então, você quer saber que porta estreita é essa? Chama-se Jesus. Não precisa muita preocupação. Eu sou a porta. Se ele é porta, ele é um lugar de passagem. Você entra por ele. E não precisa ficar preso e amarrado. Você entra, você vai ser salvo, conforme ele diz aqui, mas você sai e você continua vivendo na presença dele, sendo cuidado por ele, alimentado por ele. Então hoje, irmãos, a gente tem o privilégio de relembrar
ou talvez para alguém aqui, de ouvir pela primeira vez esse desafio, essa ordem que Jesus faz. Entrem através de mim para o reino do meu Pai. Eu sou a porta estreita. O caminho difícil é o caminho que é trilhado comigo, ao meu lado. Detalhe, se a gente rejeitar essa ordem ou esse convite de Jesus, nós estamos negando a Jesus como nosso Redentor, como Senhor da nossa vida. Se a gente se omitir a tomar alguma decisão em relação a essa demanda, a esse ultimato que Ele nos faz, nós vamos negar a Jesus. Se a gente continuar contemplando, de alguma forma, o cristianismo como uma religião, admirando pessoas que se dizem cristãs, mas se a gente ficar nessa postura, nesse posicionamento, nós vamos estar negando Jesus. De modo que a única opção que Jesus nos dá é entrar através dele para o reino de Deus e segui-lo de todo o coração. Eu quero ressaltar uma coisa: Jesus é objetivo, é enfático, ele até dá uma ordem com muito amor para mim e para você, mas ele não obriga ninguém e ele não leva ninguém amarrado, ele não manipula ninguém para essa decisão, mas ele esclarece todas as pessoas acerca de quem ele é, do que ele veio fazer, e ordena a todas as pessoas, e responsabiliza ao mesmo tempo todas as pessoas. Lógico que, se você me perguntar, mas é difícil, né? É difícil esse desafio de Jesus. É difícil mesmo. Existe um alto preço a ser pago. Existe também sentido nessa decisão que você faz. E eu não sei para as pessoas hoje, para você, mas para mim, na época que eu resolvi andar com Jesus, soou muito bom saber que existia um alto preço. Porque coincidiu de eu conhecer e entregar minha vida a Jesus com a época que eu estava pelo quartel. Então, eu já estava meio na pressão. E aí, quando eu conheci o Evangelho e me apresentaram esse Evangelho onde Jesus é Senhor e também Salvador, e não apenas um Salvador que quer me levar para o céu e me livrar do inferno, mas Ele quer ser Senhor da minha vida, Ele tem mudanças para fazer em mim, Ele tem coisas que eu preciso abrir mão e seguir, tem coisas que Ele vai me disciplinar. Isso para mim foi um desafio bom. Então nunca me assustou essa verdade. Graças a Deus eu vi esse Evangelho e graças a Deus a gente tem reproduzido esse Evangelho aqui na SEM. Nós não temos pregado um Jesus, venha para Jesus que você não tem problema, venha para Jesus que você resolve todos os seus problemas de saúde, venha para Jesus que tudo, você faz um piscar de olhos e se resolve, venha para Jesus que o seu caminho vai ser um caminho de alegria, felicidade, paz, e não tem mais nada, você vai ter uma vida tranquila. Ou venha para Jesus que se você tem alguma dificuldade financeira, você vai virar um cara muito rico. Não. Então, seguir Jesus tem preço sim. A começar que essa é uma decisão sua, pessoal. Você não entra no reino de Deus com a família. Eu e minha casa serviremos a Deus. Lógico, se nós estamos na presença do Senhor, nós podemos servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Lógico, se tem alguém que não anda com Jesus, eu quero orar, viver, testemunhar, demonstrar, mostrar para essa pessoa que vale a pena andar com Jesus, para que ela um dia entre e sirva junto comigo. Mas se meu pai serve a Jesus, não quer dizer que eu estou junto nisso ou que eu vou ganhar alguma coisa por conta disso. É uma decisão pessoal. A porta é estreita, é uma catraca, não é um portão, onde cada um passa sozinho. Não dá para pular nem passar por baixo. Não se entra em grupo no reino de Deus. Se vive em grupo, se vive
em comunidade, mas a gente entra naquele momento do nascimento, a gente até pode ter as testemunhas ali do lado, até pessoas, torcendo pela gente, nos ajudando a nascer, mas é uma decisão pessoal e uma experiência única, pessoal. Seguir Jesus tem custo, é desafiador, porque você vai ter que experimentar, sim, alguns momentos de desconforto. Você vai ter que experimentar, sim, rejeições. Estou falando de rejeições por seguir a Jesus. É difícil, tem um preço, sim, porque a gente passa, de alguma forma, a ser perseguido também. A gente passa por aflições porque é de Jesus. E tem gente que paga até com a vida porque segue a Jesus. Então há um custo e um significado para essa decisão. Outra coisa, é difícil. Você quer ver um outro preço que a gente paga depois que a gente nasce de novo, que a gente entra para o reino de Deus? Esse processo de discipulado, de transformação que a gente passa a experimentar na vida da gente. Volta e meia, o Espírito de Deus, um irmão da nossa comunidade, uma outra pessoa que também conhece a Jesus, os irmãos da nossa célula, o nosso discipulador vem cutucar a gente, cara, e aí? Como é que está o teu relacionamento com Deus? E aí? Como é que está o teu relacionamento em casa? E aí? Como é que estão as coisas? E aí então a gente se sente às vezes cutucado. É estreita essa porta, e esse caminho é difícil, porque tem gente que não quer esse tipo de incômodo. Mas Jesus nos chamou para essa transformação. E isso implica em a gente ir para a cruz diariamente. Esse é um custo. A cruz é um custo. Não um sofrimento, alguma coisa assim, por consequência de um erro que a gente pratica. Isso não é cruz. Cruz é quando a gente sofre, porque a gente tem que fazer morrer alguma coisa dentro da gente que nos afasta de Deus, do reino de Deus. É quando a gente sofre porque a gente ama Jesus. É quando a gente sofre porque a gente tem que morrer para a gente mesmo e fazer o que agrada ao Senhor. Por outro lado, se existe esse sofrimento, existe uma coisa que as pessoas que estão no caminho largo não experimentam. Porque quem anda com Jesus tem um só Senhor e um só Salvador. Isso significa que em momentos de conflito, de crise, de turbulência, nós não precisamos sair consultando nada, nem muita gente, nem ninguém, saindo ouvir muita coisa em muito lugar, não precisamos fazer muita coisa, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e falar com o nosso Deus, e nós precisamos, quando muito, compartilhar, e isso é importante e necessário, com os nossos irmãos. Estamos em luta, precisamos de ajuda, orem pela gente, nos aconselhem, nos ajude. Mas isso é uma bênção, porque no caminho largo, na vida aí fora, muitas vezes quando as pessoas entram em desespero porque a vida se apresenta com situações complicadas para todo mundo, as pessoas ficam perdidas, não sabem o que fazer, para onde correr, aceitam qualquer coisa, topam qualquer coisa, e a gente, vez por outra, vê na televisão aí que o cara entrega um apartamento e depois corre atrás porque se sentiu enganado. Estava desesperado, pediu ajuda, bateu em qualquer porta, aí me ajuda, a pessoa ofereceu uma ajuda, entre aspas, e aí depois cobrou um preço caro para dar aquela ajuda e a pessoa se arrepende. Então isso é uma bênção. Se por um lado a gente sofre, por outro lado a gente tem a certeza e a garantia da vida eterna. Irmãos, isso é uma coisa que eu e você precisamos ter. Isso é um privilégio que um verdadeiro cristão tem, de saber que ele é salvo por causa de Jesus. Que sofrimento é tão difícil para que a gente obtivesse uma experiência tão agradável. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas que estão nesse lugar têm certeza da sua salvação? Você pode levantar a sua mão se você tem certeza da sua salvação? Não vai levantar porque eu levantei, não. Sabe o que isso quer dizer? Obrigado. Que se você bateu o carro aqui na saída, um carro pegar você, uma pessoa embriagada estourar você, ali, sabe o que vai acontecer? Você vai para a presença de Deus, você vai para o paraíso.
você vai estar com Jesus, porque ele diz que quem morre nele, não morre, vive e vai para onde ele está. Ah, que presunção, o pastor Zé Ernesto está dizendo que, imagina, certeza de salvação. A minha salvação está certificada, garantida em Cristo, no que Ele fez por mim, não no que eu faço para Ele. O que eu faço para Ele nunca vai ser possível servir como uma moeda de troca nem de pagamento. O que nós fazemos para Jesus, por Jesus, ou o que Jesus faz por nós, é porque nós amamos a Jesus e porque nós andamos com Jesus. Mas não porque isso vai servir para alguma coisa em termos de vida eterna. Mas olha que benefício poderoso, certeza da vida eterna. Irmãos, isso não é um exercício mental, isso é uma convicção do Espírito. Eu não posso garantir isso a você, isso é o Espírito que dá. Várias pessoas já me perguntaram, mas vem cá, como é que você tem certeza? A própria Bíblia responde, é o Espírito Santo quem testifica, ou seja, quem dá convicção, quem confirma, quem autentica, quem carimba, dizendo, olha, você é filho de Deus, eu vivo em você, você é templo de Deus, você tem a eternidade dentro de você. É o Espírito de Deus que dá isso. E isso é um benefício de quem segue Jesus. Quer ver outra coisa abençoadíssima que um cristão tem, um cristão verdadeiro? Perdão dos seus pecados. Libertação de um império, como foi cantado aqui, o pastor Jimmy leu na palavra e mencionou, de um império de trevas, e libertação desse império, e você é transportado para o reino de Deus. Gente, ciência nenhuma faz isso. Homem algum vai fazer isso. O homem pode fazer muita coisa, mas ele tem limites. Deus estabeleceu limites para o homem. Mas Deus tem essa capacidade de transportar a gente de um império de trevas e colocar dentro de um reino que começa aqui e que vai terminar. Aliás, não vai terminar, vai continuar na eternidade. Mas isso é maravilhoso, porque isso significa dizer que você e eu podemos viver livre da culpa do passado. Quem vive a vida inteira carregando a culpa do passado se deprime, se oprime. Fica na mão do inimigo. Pode chegar até a cometer besteira com a sua própria vida por não suportar a sua consciência, acusando. Quem não tem essa certeza de que foi perdoado, como é que fica a vida dele, o relacionamento dele? Ele fica toda hora tentando cobrir erros, pagar as coisas que ele fez no passado. Então, perdão de pecado, libertação de escravidão é algo que Jesus faz na vida da gente, daqueles que andam, que entram por essa porta. Nova vida, nova história. Deixa eu dizer para você, cada dia, na minha vida e na sua vida, pode ser uma nova experiência. Você sabe o que é você poder acordar todo dia e falar assim, Deus, o que o Senhor vai fazer de novo em mim? Ou o que o Senhor vai fazer de novo através de mim e apesar de mim? Gente, isso é bom demais. O que precisa mudar na sua vida? O que precisa mudar no seu coração? O que precisa mudar nos seus sentimentos? O que precisa mudar na sua cabeça, na sua mente? O que precisa mudar nos seus desejos? Renda-se a Jesus. Cada dia é uma oportunidade de você experimentar algo novo da parte de Deus. E cada dia é um dia para que você possa ser grato ao Senhor por essa libertação que Ele deu a você, desse império tenebroso das trevas, e pelo perdão dos pecados que você cometeu na tua vida antiga. Que bom que Deus não vai imputar sobre as nossas vidas aquilo que nós fizemos no passado. Paulo diz assim, que em Jesus tudo se faz novo e as coisas velhas ficam para trás. Fala para a pessoa que está do seu lado, olha para ela e diz assim, em Jesus
tudo se faz novo e as coisas velhas ficam para trás. Gente, não ressuscite o passado. Não ressuscite o passado, esqueça. Deus já enterrou. Não importa o que você fez. Ah, não, mas eu estou colhendo alguma consequência. Com Jesus, você tem condição de passar por isso, superar isso, crescer através dessa situação. Mas esqueça o que você fez no passado que te condenava. E por último, a gente aprende nessa passagem que, de uma forma muito clara também, que a porta larga e o caminho fácil leva para o inferno. Tem uma tradução que diz, leva à perdição. Eu acho que a perdição é mais suave. Eu gosto que diz, leva para o inferno. Porque é a palavra que Jesus usa. Algumas vezes essa palavra aparece nas Escrituras. Leva para o inferno mesmo. Ai, você acha que o inferno existe? Não importa. Se a pessoa acha que ele existe ou não existe, se você for parar para pensar que foi Jesus que disse isso, sendo Jesus quem ele é, acabou. Então não é uma questão de achar, ele existe. Ele não foi criado para mim e para você, mas ele existe. E mais, e pessoas caminham na direção dele. E ninguém que entrar nele vai poder chegar lá e dizer, puxa vida, eu não tive oportunidade. Teve. Deus está, eu sei, Deus está. Onde Deus está? Na mãe que põe no colo as estrelas. Deus está. Onde Deus está? Deus está aqui. Deus está em muitos momentos, em todos os momentos da sua vida e da minha. Ele está. Nós é que precisamos estar nele, mas ele está ali. Deus não se agrada de ser apenas uma testemunha da nossa história. Ele quer ser o autor dessa história. Ele quer fazer parte dessa história. Mas sabe, infelizmente a maioria vive nesse caminho que Jesus disse, que é largo. As pessoas não estão interessadas em obedecer e praticar os princípios de Jesus. Estou falando da maioria. Elas não querem viver a vida chata ou restritiva ou aquela vida bitolada, como algumas pessoas dizem, que no entender delas o Evangelho exige. Elas preferem a porta larga, porque na porta larga todas as coisas se acomodam. Na porta larga, tudo passa. No caminho fácil, você estabelece os seus próprios referenciais. Quem quer caminhar no caminho oposto ao que Cristo disse para a gente entrar, quer dizer para si próprio e para os outros o que é Deus ou quem é Deus. Quer definir se o diabo existe ou se ele não existe, se ele é uma projeção do coração do homem, dos sonhos, da maldade humana. Quem quer andar nesse caminho quer definir o que é moral e o que é imoral. Quer definir o que é amor. Aliás, quer definir qualquer coisa. Quem anda pelo caminho fácil, faz o que sente vontade de fazer a qualquer hora. Estabelece os seus próprios limites. E pensa que também tem domínio sobre o seu tempo. Mas o que as pessoas não se percebem muitas vezes, que elas não se dão conta, é que esse estilo de vida, esse caminhar do jeito que quer, independente de Deus, do que Jesus ensina, está levando essa pessoa para o inferno. Esquece também que essa ideia de, uma hora eu decido. Todo mundo tem o seu dia para decidir. Uma hora eu decido. Ela esquece que a vida dela é como uma neblina passageira,
que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Quem disse essas palavras é Tiago, o apóstolo Tiago. Portanto, se a pessoa pensa que ela pode fazer o que quiser ao longo da vida, com a vida dela, com o tempo dela, com o que ela deseja, pensa, sente, ela também precisa estar ciente que esse estilo de vida vale tudo, vai levar ela a uma destruição, a uma perdição e vai levar ela ao inferno. E é essa parte da palavra de Jesus que as pessoas não querem ouvir também. Trilhar pelo caminho fácil, o próprio nome Jesus já disse, é moleza. Mas eu quero trilhar por ele e lá no final chegar e falar, Jesus, agora eu quero ir para o céu, me ajuda aí. Só que a gente tem que lembrar que Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus pode todas as coisas, mas Ele está presente em todos os lugares. E Ele sabe de todas as coisas. Então, alguém que quer viver de qualquer jeito, que quer viver deliberadamente peitando a Cristo, os princípios de Deus, ignorando as ordens de Cristo, ok, Jesus não vai matar ele vai viver. Mas ele vai chegar no destino que ele plantou. E se você me perguntar, mas e se na última hora? Se na última hora aquilo que ele estiver falando for sincero e Deus vê, Deus salva. Porque Deus salvou aquele ladrão na cruz. Mas se na última hora aquilo que ele está falando é apenas fruto de uma pessoa que está encarando o terror da morte e com medo do inferno, Deus não salva. Então, a gente está terminando. A triste realidade é que Jesus diz assim no texto que a gente leu em Mateus 7, há muitas, lembra disso? Há muitas pessoas que andam por esse caminho, que leva ao inferno, e poucos que encontram o caminho difícil. No caminho da multidão, da maioria, sempre vai ter gente do nosso lado incentivando. Nunca vai faltar alguém chamando você para bagunça, para ignorar Deus, para aproveitar ao máximo a sua vida, que tem tempo. Quando a gente quer seguir esse caminho da maioria, e a gente quer ser aceito no meio da maioria, quer os aplausos, quer a popularidade, quer o tapinha nas costas, a gente tem que se dar conta, se perceber que a gente está andando no caminho errado. Muitos não tomam a decisão de serem discípulos de Jesus porque amam mais a si mesmo e a sua própria fama do que amam a Cristo. Porém, quem encontra conforto e realização no meio da multidão, provavelmente irá encontrar o seu final com eles também, separados para sempre de Deus. Jesus fala claramente que a gente está indo a algum lugar. Vida eterna ou perdição eterna. Qual é o caminho que a gente vai seguir? No inferno, as pessoas não vão morrer. O pastor Jimmy já falou sobre isso. Morte é separação desse corpo da alma e do espírito. Não é inexistência, não é aniquilação, não é extermínio do ser. Inferno é eternamente separado de tudo que é bom, de tudo que é perfeito, de tudo que vem de Deus. Os dois caminhos estão aí. Qual deles você vai seguir? Em qual deles você se encontra? Eu queria pedir que você ficasse de pé. Nós vamos orar. Repito as palavras do pastor Jimmy: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ditas por Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Entrem pela porta estreita,
Porque se vocês entrarem, vocês vão entrar, serão salvos, vocês vão sair e vão comer, vão ser fartos. Se você é alguém que caminha com Jesus, permaneça no caminho. Conte para as pessoas, mostre para as pessoas como é bom andar com Jesus. Apesar de tudo que a gente tem que enfrentar, de todo aquele custo que eu mencionei. Mas conte para elas como é maravilhoso andar com Jesus, como é bom ter perdão dos pecados, como é bom ter certeza de salvação. Conte para elas como é maravilhosa a graça de Deus, que nos traz salvação. Se você fizer isso, você está cumprindo a sua missão. Mas eu não sei, talvez tenha alguém aqui que não tenha feito uma decisão pessoal por Jesus. Não tenha convidado Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E eu queria fazer esse desafio. Baixe sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Eu queria fazer esse desafio para você. Eu não sei, talvez essa noite seja uma oportunidade que você está tendo. E eu não quero que você se sinta pressionado a tomar essa decisão. Agora, se Deus falou ao seu coração e você está entendendo de alguma forma que hoje é o momento que você pode dizer, eu quero dar esse passo e receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você quer fazer isso, você nunca fez, eu queria que você apenas levantasse a sua mão. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente. Fique tranquilo, apenas levante a sua mão para eu saber que você quer fazer isso. Para eu poder saber se existe alguém no nosso meio que quer tomar essa decisão, fazer uma oração. Mantenha os seus olhos fechados. Essa é uma decisão sua, pessoal. Receber Jesus. Talvez hoje seja o momento de você nascer dentro desse contexto espiritual aí de Deus. É uma decisão que você toma pela fé. Você não precisa chorar, sentir nada estranho. Você precisa entender o que Jesus veio fazer. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado mais uma vez por esse tempo de comunhão, tempo de reflexão na Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua transparência.